Fala tu, aqui é o Cão RPG trazendo vídeo de Jornada Heróica Guerra Artoniana. Lembrando, card na tela para minha playlist Jornada Heróica Guerra Artoniana. Link no comentário fixado, quem quiser comprar o livro base de Tormenta 20 ou o livro de campanha Jornada Heróica Guerra Artoniana. Lembrando, essa é uma série que eu explico, né, e faço um resumão das minhas sessões que for jogando essa campanha, essa aventura pronta, né, de Tormenta 20. E lembrando, spoiler da campanha inteira, eu vou falar da aventura desde a aventura 1 até a última aventura. Então, aviso, terá spoilers. Então, continuando para o finalzinho da aventura 15, que é quando o grupo se separa e vão para Trebuch, também para recrutar Trebuch, já que o nobre é filho da Shivara. E aí eles vão lá jogar em Trebuch. E aí, como que foi os Heróis de Karst 2, né? Vamos lá. O cavaleiro jogou de Pimp, que é o escudeiro do Lotaro, um golem. E ele fez um golem inventor que usa um mosquete, então ele dá muito dano com armas de fogo. O nobre jogou com o pai dele, Artan de Malpetrim. O bárbaro jogou com a Charis, que é a namorada do bárbaro. O sátiro jogou com o Kadin, o bardo, o menino mágico, Quarim, mestre dos desejos. E a clériga jogou com o Lotaro, um cavaleiro de Calmir, que no caso seria um vassalo, né, de Calmir. Mas, no caso, paladino, né? Porque no Tormenta RPG, vassalo era valer de paladino. No caso, um paladino de Calmir. E bem, o grupo faz assim, a viagem assim, até chegar em Trebuch. Só cortei assim, falei uma coisa ou outra de uma aventura que acabava vivendo até chegar em Trebuch. Chegando em Trebuch, eles viram, né, uma companhia de soldados indo embora do reino. O grupo ficou um pouco suspeito, assim, falar que eles faziam realmente parte do exército do reinado. Depois eles saíram, falaram que tinha cumprido a missão deles, que no caso, obviamente, eles estavam mentindo. Foi uma pequena suspeita, assim, disso. E eles estavam voltando para Samburg, que era o reino natal deles. Então, o grupo podia escolher entre... tinha essa questão, era um pouco mais... mais sandbox, assim, eles podiam escolher para qual caminho eles iam, se fossem para falar com os nobres de Trebuch, lá em Crovandir, a capital, ou vocês iam para o acampamento do exército do reinado, que fica próximo da tormenta de Trebuch. E o grupo decidiu ir para falar com os nobres de Crovandir, porque estava acontecendo a Assembleia dos Nobres, onde todos os barões de Trebuch estavam se reunindo para os seus feudais, né, para debater sobre a guerra e também sobre a questão do trono, já que a rainha imperatriz Ashivara, que também é a rainha de Trebuch, está desaparecida. Então, chegando lá, o grupo vê, a cidade está bastante movimentada, vários estandartes dos senhores feudais estão indo fora da cidade, um monte de gente também pela cidade falando sobre a questão da guerra, gente falando que deveria ir lutar, outros que não, que tem uma população muito maior que a própria Tormenta, e indo até o castelo da capital para ir na Assembleia dos Nobres, o grupo encontra um tal Barão Rotos, que é um amigo de muito, mas muito tempo atrás, do Arthur, que eles se aventuraram no início, e o sonho do Barão Rotos era virar Barão. Então, quando eles conseguiram fazer uma aventura, conseguiram bastante tibares, ele se aposentou e construiu seu castelo e conseguiu ter o seu field. É um encontro amigável, ele explica a situação, assim, que os nobres, né, vão querer votar a questão se eles vão entrar na guerra ou não, e sobre a questão do trono. Nisso, então, eles são convidados dele, então eles podem entrar para ver a Assembleia. E aí tem toda a questão disso, né, a respeito do conflito, muita discussão e pouco consenso, né. Alguns queriam atacar os puristas, outros falavam que era autorista entrar em guerra com o maior potência militar de Arthur, outros ainda lembravam que, né, a Tormenta está na fronteira deles, está no reino deles, e que é maior mais que qualquer exército, né. E o que aconteceu? O grupo, né, os Heróis de Karst 2, o B-Heróis de Karst, como eu também estava falando, o Arthur, fala assim, pô, a gente pode falar assim, né, que o nobre é filho da Shivara, tem direito ao trono, e chamar os caras também para ajudar na guerra. Só que aí o Ross falou assim, tá, você tem alguma prova disso? Cadê o cara? Cadê o cara que você falou que é filho da Shivara? Então, eu tá aqui, aí o cara assim, meu Deus, mano. O cara que é filho da Shivara, todo mundo trouxeram. O cara que é o herdeiro ao trono, vocês não trouxeram. Vocês estão de sacanagem. E aí, o que aconteceu? O grupo pegou a Charis e, se eu me lembro bem, o Kadin, e foram comprar aquele globo da verdade de Gwen pra mostrar essa questão de que o nobre realmente
é filho da rainha Shivara. O algo que eu devia ter feito nessa parte é ter dificuldade com a ter feito uma perseguição que alguém tinha comprado antes, e aí o grupo teve que perseguir esse cara no meio da capital, sabe, pra criar uma cena mais tensa. Mas o grupo então compra o orbe, mostra, convence os seus feudais, os barões, da questão que o nobre é filho da Shivara, que deveria ter o trono, só que falou assim, pô, o cara é rei de Svalas e quer ser também o rei de Trebuk. Cara, você viu que não deu certo. A Shivara foi rainha de Trebuk, rainha de Yuden, depois virou a rainha imperatriz e olha só como que aconteceu. E também tem a questão deles falando que iam sair do reinado, porque praticamente tudo que eles tiveram tudo que aconteceu com o Trebuk, as coisas perigosíssimas, ameaças com crânio negro, tormenta, nem foi ajuda do reinado, sim, sempre foi ajuda de outras pessoas, aventureiros, a própria rainha Shivara. Então eles falaram que depois de ajudar na guerra, eles estão fora do reinado. E bem, com isso já conseguiram a primeira ajuda. Eles precisavam de 4 ajudas, no caso, no mínimo 2 ajudas, só que 2 já era facilmente, né? Isso era uma questão se o grupo ia querer conseguir 100%, né? Porque já estava entregue, assim, era muito fácil. Tanto que era um teste de diplomacia, CD25, com o Lothar na par. É muito fácil, porque o Lothar é um paladino. Após esse problema resolvido, o grupo então vai para o acampamento do exército do reinado. Chegando lá, vem também que outras tropas estão indo embora dos seus reinos, eles descobrem que é deserção, assim, tipo, eles encontram uma tropa de Namalcá e só estão voltando para Namalcá porque sabe que o reino deles está sendo atacado pelos puristas, querem ir para ajudar e não estão se importando com o Trebuk. Aí o Lothar fala com eles assim, até tem uma ameaça assim do Lothar assim, ó, ou vocês voltam pro exército ou. E aí teve toda essa questão, podia acontecer um combate, assim, com as tropas de Namalcai, assim, não, aí a gente vai ver com o general comandante, né, que no caso, quem tá comandando o olhar do reinado, causa esse da Shashivar, é o general comandante Oldgar. Ele é um militar de Yuden, e também ele é um homem que trabalhou ao lado do Orion Drake na hora de treinar a primeira leva dos Cavaleiros do Corvo. Então, é um cara que tem experiência para usar contra a Tormenta, apesar que ele é de Mas, por que pareça, ele abandonou o seu titular depois que os puristas tomaram o poder. Porque ele vai contra a ideologia dos puristas, assim. Então, ele é um cara confiável. Ele é de Yuden? É. Poderia ser purista, mas ele não é. Então o grupo vai ver. E fala assim, ó, se esse cara for purista, já que a galera tá desconfiando dele, aí chegando lá, o grupo conversa com o general comandante Edgar e ele fala, ó, tô deixando, os caras quiserem voltar pros seus reinos, tô deixando, eu não quero ter ninguém confuso aqui quando a gente for lutar contra as hordas dos Lefeu. Então ele tá permitindo de boa a galera ir embora. E aí, o grupo conversa um pouco com ele sobre, como que a gente pode conseguir ajuda? Aí ele fala, ó, vocês podem conseguir ajuda de 3 companhias. Da Capitã Octavianus, do Capitão, no caso, Octavianus, da Capitã Canidia e de Sir Gunnar Ambrust. E eles podem usar suas tropas para ajudar. E também eles encontram um garoto chamado Martin, que é bem jovem para estar no exército, mas tá no exército como um soldado, assim, que tá como um subordinado do comandante Oldgar. E então a galera vai então falar primeiro com o Sir Gunnar Ambrust. Chegando na tenda do Sir Gunnar Ambrust, já vê que a galera é um pouco diferente, tem umas armaduras um pouco diferentes das outras, assim, lembram armaduras de Yuden. E chegando na tenda, eu descrevo a tenda dele, uma tenda militar, assim, bem... o que mais chamou a atenção foi um tapete feito de pele de elfo. Quando eles viram da pele de elfo, já sabiam que o cara era purista, automaticamente, e já iniciaram o combate. Não teve quase nada de água. Vou falar um pouco sobre o Gunnar. Ele realmente é um cavaleiro. Eu usei a ficha dele do Cavaleiro do Par Sangrento. Ele é de Yuden. E ele entende perfeitamente a ideologia purista. Ele é a favor da ideologia purista. Assim, ele é um purista. Ao conseguir um combate, era um combate para ser muito fácil, assim. Ele nesse que acertou um ataque, o Lothar humilhou ele, porque o Paladino é muito forte nível alto. O Paladino é muito forte nível alto. O Lothar humilhou ele. E aí o Arthur e a Shai só finalizaram o cara. Só que tinha as outras tropas assim, falei assim, ó, quer brigar? Pode vir. E aconteceu isso com vocês. As outras tropas não quiseram brigar, então eles foram embora.
Não conseguiram, obviamente, né? No máximo, algumas tropas assim, ó. Se vocês estão com ele, então pode ir pra cima de a gente. Se não, vem nos ajudar o reinado contra os puristas. Aí, pelo menos conseguir algumas tropinhas. Nisso, após tudo isso, o grupo, então, vai falar com a Capitã Canidia. Chegando na tenda dela, falam com os soldados, assim, eles são leais ao reinado, só que falam que a Capitã Canidia e algumas outras tropas saíram em patrulha e ainda não voltaram. Já faz alguns dias desde o ocorrido. Então, o grupo, antes de atacar a Capitã Canidia, vão falar com o Capitão Octavius, que descobre que ele é o pai do Marte. E, obviamente, o Marte não vai voltar no exército. Realmente, o pai dele falou para ele ficar em casa, desobedeceu e entrou no exército. Ele tava já arrumando suas tropas para voltarem para sua cidade, porque ele vive perto de Scar-Chantados, e ele teme que, causante da Imperatriz, assim, o Scar possa tomar algumas terras de Trebuch. Então ele teme isso. Ainda vai ficar, que vai estar se preocupando muito mais com os puristas que estão no centro do reinado do que com o reino que fica muito longe. Mas o grupo, então, consegue, com a ajuda, obviamente, do Lothar, conseguem convencer Yu-Kadin a ele ajudar, porque, ó, se o Scar, ele é orgulhoso demais, ele não vai fazer isso escondido, assim, sabe? Fazendo um ataque secreto, assim, com emboscadas. Ele vai fazer isso querendo que todo mundo saiba que ele tá fazendo isso. E também o seu filho, se tu mandar ele de volta pra casa, ele volta aqui, sabe? Ele é jovem, ele é bem obediente. Conseguindo convencer o Capitão Octavius. Nisso, então, após isso, o grupo parte para trás da Capitã Canidia. Chegando no local onde foi indicado, eles realmente encontram sinais de luta. Tinha teste na direção para tentar encontrar os rastros. Tinha um outro teste que era para saber que tinha criaturas da tormenta lá. Eles nem pensaram nisso. Encontraram rastros e seguiram, sabendo que tinha batalha e alguém que estava sendo arrastado. Né? Possivelmente as tropas daquele foi derrotada e alguém foi capturado e estava sendo levado para algum lugar. Indo pelo caminho, eles escutam um rugido, assim, sabe? Um rugido amedrontador. E a grupo tinha duas opções: seguir o caminho ou investigar o rugido. Eles foram investigar e encontram o Smaug derrotado pelo seu irmão Sandur, o príncipe da matança, ao lado de seus subordinados, né? Um mago da corte e um sacerdote de Scar. E aí, o Sandur deu uma zoada no Smaug, assim, falou assim, ó, se vocês quiserem salvar esse cara aqui, esse fracassado meu irmãozinho, vocês sabem que eu vou se meter com os Scar-Chantalas, né? Com os Scar-Chantalas, com a coroa, com o meu pai. E aí, e assim, meu irmão é muito orgulhoso, ele não ia querer pedir ajuda. O Lothar nem falou assim, nem precisa de ajuda, meu amigo. Eu quero te deitar uma porrada. E aí, pá, começou um combate bem legal. Eu fiz a ficha do Sandur baseada na ficha da Carmen Roth, lá de Madragão Brasil, que ela é uma vilã, que ela é uma coronel purista, cavaleiro do Leopardo Sangrento, que foi banida do exército purista por excesso de crueldade, porque ela também era cruel com os humanos, né, com seus soldados. Porque ela faz experimento, ela é uma cientista maluca. E foi um combate bem legal, assim, porque o Sandur montava de um dragão, tiveram a ajuda do Smaug, que virou dragão, e foi um combate bem massa. O Lothar brilhou demais, cara, porque o Paladino é muito forte, aí deu muitos bônus, e aí o Kadin junto com o Arthur, dando bastante dano, e a Charisse também, e o Pimp, cara, cada tiro que ele dava, arrancava um braço dos inimigos, assim, foi um combate bem da hora, assim. E vencendo, então, Sandur, eles matam ele, assim, falam assim, não vai ficar tudo barato, assim, seus merda, não vai, e mataram ele. Nisso, o grupo também consegue recrutar os magos. O mago não queria, assim, mas aí o Arthur fala assim, moleque, o Scar sabe que você vai estar com a gente, cara, então você não se preocupe, qualquer coisa a gente mata o Scar também, mas a gente é muito forte. Não foi muito assim que ele falou, mas foi quase assim. Então, com o Smaug eles partem, seguindo os rastros dos sequestradores. Chegando no local, veem que era uma caverna que está com uma certa cultura da tormenta. Tem uma armadilha que a própria caverna tenta devorar o grupo. Eles caem na armadilha, porque o Lothar esqueceu de ativar a aura do Paladino para dar bônus, né? E não achava que ia ter isso. Então eles caem na armadilha e tomam bastante dano. Mas seguem o caminho, escutam cânticos quase alienígenas, fazem de vontade. Alguns passam, outros falham, ficam com condições, mas chegam no lugar e encontram um ritual feito por cultistas da tormenta. Sacerdote da agonia e um cultista de Aradak em uma árvore que tá criando uma semente que vai gerar alguma coisa. E lá tá a Capitã Canidia. Estão tentando fazer ela virar uma senhora do gigante rubro, forma final. E nisso tem a questão do ritual,
que eles têm que parar o ritual enquanto vão lutando. Aí tinha várias mecânicas de atrasar o ritual, que tinha a questão de debufar a criatura, né? Que como funcionava? Eles podiam fazer testes para usar as mais diversas perícias, assim, para interferir no ritual. E esse ritual enfraquecer a criatura. A criatura ia nascer assim, mas ia ficar enfraquecida dependendo da quantidade de sucesso que eles iam ter antes de X número de falhas, se eles tivessem falhas nos testes, ou se desse um número X de rodadas. Tinha um sacerdote agonista que se eles batessem ele aumentava o tempo que eles tinham para impedir o ritual. E aí eu quis encurtar o combate, porque não tava assim, né? Se a criatura nascesse, que no caso seria o gigante rubro forma final, ele ia ter vários debuffs, ia perder bastante vida, acerto, dano, redução de dano, etc. Mas ia continuar com os inimigos, só que eu quis o combate, sabe, ser mais rápido, já que é um Lefeu, né? O seu gigante rubro forma final é um Lefeu, então ele tem todas as habilidades do Lefeu. Então eu acabei tirando assim, né? Não, quando o ritual, todos os cultistas iam morrer assim. Inclusive, eu quase matei o Cadia, que eu esqueci que o cultista da tormenta tem a magia de silêncio, porque tacar o silêncio e bater no Cadim. E aí, com isso, o Cadim ia morrer, porque ele não podia usar magia. Porque tem uma mecânica também, que se ele batesse o cara que tava conduzindo o ritual, atraía a ira de todo mundo ia virar pra bater na pessoa que bateu no líder do ritual. E nisso surge então o Senhor Gigante Rubro forma final. E foi um combate muito fácil, porque ele conseguiu todos os sucessos, então o bicho veio muito fraco, assim, com muitos debuffs, assim, que eu vou ter até aqui anotado, aqui, ó, vou pegar aqui pra vocês, ó, ele veio com menos 10 de iniciativa, menos 10 de defesa, menos 10 de AD, cada dado de dano diminuía em um passo e menos 200 de vida. Eles nem quiseram fazer que eles não sabiam, obviamente, mas tinha a questão de poder fazer teste, diplomacia ou guerra, pra deixar o seu gigante rubro atordoado por uma rodada, né? Funcionava apenas uma vez por cena, assim. Mas tinha isso também. Mas nem precisou. O Lothar usou a habilidade de paladino dele pra deixar o seu gigante rubro pasmo. E eles cacetaram o bicho. O bicho nem sequer agiu, mano. Foi muito fácil esse combate, tá? Porque o bicho é muito forte, tá? O bicho tem uma habilidade muito forte. Vai mais pra um Lefeu. Mas o meu grupo cacetou ele. E ele nem sequer agiu. E após tudo isso, então, o grupo faz a separação da Capitã Canidia do seu gigante rubro, faz todos os cuidados para ela não querer voltar para dentro da criatura Lefeu e voltam com ela para o acampamento. Nisso, ela agradece o grupo, também entregam para eles, né, um item, um manto da resistência por ter ajudado ela, salvado a vida dela. Os soldados ficam em luto pela perda dos outros soldados que foram mortos pelas coisas da tormenta, mas o grupo conseguiu recrutar todos os exércitos. Então, com isso, a missão deles em Tribuk foi concluída e eles puderam partir então para Valkyr para encontrar os restantes Ardcast e partirem para o acampamento da Aliança do Reinado para enfrentar os polícias no Bashiorv. Bem, essa aventura foi bem mais curtinha, muitas ideias que eu acabei descartando, porque eu queria muito fazer logo a aventura 16, né? Possivelmente meus jogadores não devem ter gostado de eu ter descartado várias ideias, assim, né? Envolvendo o pai da Charis, que é o demônio. Tinha uma questão lá em Covendy que envolvia o Predador, sim, o Predador do filme Predador, aquele alien que caça as pessoas. Exatamente. Outras ideias também ia surgir, mas foi bem divertido, foi legal ver a galera jogando com outros personagens, assim, testando as builds mais diferentes. O Paladino, nossa, ainda bem que o Lothar... ele não é personagem pra gente dar a mesa, assim, pra se jogar. Porque, nossa, que ficha roubada, tá? 1 trilhão de bônus, cara. Você não fale teste de resistência. Nossa, muito forte, muito forte. E bem, agora chegando na última aventura do segundo arco, que é a Batalha de Orv. A aventura 16, que é a última, que é uma aventura interessante, mas pode se tornar frustrante para o jogador. Vocês vão entender no próximo vídeo. Então, comente aí como foi essa aventura 15 no geral. Você adicionou alguma coisa ou outra sobre a secção de recrutar Tribuk? Porque no livro, o filho da Shiva só pode ir para Tribuk e recrutar, né? Aqui eu quis fazer pelo menos uma aventurinha assim, né? Obviamente com chances de sucesso quase 100%, porque o meu grupo é muito bom e os testes eram de países que o grupo já dominava. E aí, como que foi essa questão? Vocês fizeram ou não uma aventura para recrutar Tribuk? Mesmo sabendo que vai dar só apenas um bônus de mais um de guerra, porque... obviamente que Tribuk não tem tropa suficiente
pra bater de frente com o Yuda, ainda mais com mais tormenta no reino. Então, comente aí. E é isso, vídeo, rapaziada. Se gostar, deixa o like, compartilha com os amigos, inscreva no canal quem não é inscrito, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Se gostou, deixa o like, inscreva como gostou e até o próximo vídeo. Falou, galera!